Olá a todos. Essa aula é para falar de um assunto o qual, se você está ali no nono ano, ou se você é um aluno do primeiro ano do ensino médio em diante, certamente você já ouviu falar. Eu estou me referindo à função polinomial, ou simplesmente função. E o que é isso? Então, para explicar qualquer coisa, qualquer elemento da matemática, eu gosto muito de recorrer a coisas que ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, coisas que a gente pode observar facilmente. Por exemplo, para explicar funções, eu posso recorrer à agradável ideia de uma viagem. Digo agradável porque nesses dias de confinamento, nada me parece mais bacana, mais legal de se lembrar, até de sonhar, do que uma viagem. Então, se imagine você ali no seu veículo, você está percorrendo uma estrada. E o que acontece com a distância percorrida conforme o tempo passa? O tempo aumenta, né? Aumentando o tempo, obviamente, a distância percorrida vai aumentar também. Então veja que nós podemos dizer que a distância se modifica em função do tempo. Em matemática, a gente vai dizer que a distância é função do tempo. Então esse é um exemplo de funções. Ainda recorrendo à ideia de viagem, o que vai acontecer com o seu combustível conforme a distância percorrida aumentar? Resposta muito simples, né? A gente pode observar com muita clareza que o volume de combustível vai diminuir. Portanto, nós podemos dizer que o volume de combustível se modifica em função da distância percorrida. Podemos falar também que combustível é função da distância. Um outro exemplo, esse já não é tão agradável, mas é muito comum nas nossas vidas, muito fácil de ser observado. A ideia das nossas dívidas. Então imagina que suas dívidas aumentam. Você recebeu o seu pagamento e suas dívidas aumentam. Conforme suas dívidas aumentam, o que acontece com o seu dinheiro? Obviamente, ele diminui. Então veja que o dinheiro diminui em função da quantidade de dívidas. Então podemos falar matematicamente que dinheiro é função de dívidas. Observa que em todos os exemplos que eu mencionei aqui, existe a ideia de relação. Então, a diminuição do dinheiro, ela está relacionada com o aumento das dívidas. A diminuição do combustível, ela está relacionada com o passar do tempo. Um outro exemplo que pode servir para ilustrar a ideia de funções é algo que nós temos observado com bastante frequência hoje em dia. É a questão do coronavírus, a evolução do coronavírus. Veja que conforme o tempo passa, as infecções aumentam, a quantidade de pessoas infectadas aumentam. Então nós podemos dizer que os casos de Covid aumentam em função do tempo. E veja vocês que aqui, mais uma vez, a relação de dependência, ela volta a ocorrer. Então, diante do que a gente acabou de expor, nós podemos definir função como uma ferramenta matemática que analisa a relação de dependência entre grandezas. Se você não entendeu o que é essa dependência, volta ao vídeo e analisa caso por caso. Veja, por exemplo, nós mencionamos ali a viagem. No caso da distância percorrida, ela depende do tempo. No caso da diminuição do combustível, essa diminuição ela depende da distância percorrida. No caso da Covid, o aumento dos casos ele depende da passagem do tempo. Então veja que a função ela dá a entender essa relação de dependência entre grandezas ou elementos. E diversos fenômenos podem ser explicados por meio de funções. Além desses que eu já mostrei, no decorrer aqui dessa aula sobre funções, a gente vai ver alguns outros casos. Portanto, não perca a segunda parte dessa aula, tá?
eu repito para vocês, se você não entendeu alguma parte, não ficou claro o que é função, tenta analisar o vídeo mais uma vez. Aguardo vocês, até logo e a gente se vê.